Se você é aquela mulher que, se alguma coisa que você planejou sai um pouquinho fora do planejado, você perde o sono, se irrita com as pessoas ao seu redor porque não fizeram as coisas do jeito que você achou que seria melhor serem feitas. Se você acha que se você não estiver ali vigiando, segurando todas as pontas, as coisas vão sair do controle, vão virar um caos, e é até às vezes elogiada por ser uma pessoa que prevê todas as coisas. Nossa, fulana prevê ali todos os cenários possíveis. Deixa eu te falar uma coisa, esse seu desejo por ter tudo organizado não é uma característica sua de organização. Às vezes a gente tenta prever todos os cenários, controlar o incontrolável, só para não ter que sentir aquela angústia de que a gente não controla quase nada. Eu tendo a dizer que a gente não controla nada na nossa vida. Mas algumas coisas, talvez, então quase nada. Só que essa tentativa de ser a deusa salvadora do rolê está fazendo com que você adoeça, que você se sobrecarregue, que você fique esgotada tentando controlar tudo. E é sobre isso que a gente vai falar. A necessidade de controle e por que ela está adoecendo você. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Camila Chaves, eu sou mestre em psicologia e engenheira de segurança do trabalho. E aqui nesse canal a gente fala sobre saúde mental aplicada à sua vida real. Ao seu trabalho, à sua carreira, ao seu dia a dia, aos seus relacionamentos. E a ideia é que você possa construir uma vida com mais sentido, com mais liberdade, tendo maior consciência ali na hora das suas escolhas, sabendo colocar os seus limites, sem precisar adoecer para isso. E se a nossa energia bater, se fizer sentido essa conversa aqui para você, considere se inscrever no canal e vamos lá em busca da sua melhor fase. Como quase todas as vezes que a gente vai olhar para uma característica nossa que pode estar adoecendo a gente nos dias de hoje, a gente vai olhar lá para a nossa infância. Para quê? Repetindo o que eu já repito em todos os vídeos que a gente vai falar sobre infância. Não é para culpar ninguém lá atrás. Não é para tentar mudar o passado, porque é impossível. O passado não vai mudar, as pessoas lá atrás não vão mudar. Todo mundo fez o melhor que podia com as ferramentas que tinham. Alguns não fizeram o melhor, mas está tudo bem também, você não vai mudar lá atrás. Mas é importante você olhar para sua infância para entender o que aconteceu lá atrás que fez com que eu acreditasse nas coisas que eu acredito e agisse da forma que eu ajo hoje e que me adoece, porque eu tô cansada, eu tô exausta. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você quer parar de tentar controlar tudo, porque você sabe que isso tá te adoecendo, mas é importante saber por quê. Porque se você não sabe como começou, como é que você vai saber hoje como lidar com tudo isso? Então vamos olhar lá para trás, ver o que pode ter acontecido lá que faz você ficar repetindo isso desde que você era criança, tentando controlar tudo ao seu redor. A psicóloga Alice Miller, que é uma psicóloga que eu gosto muito, porque ela faz exatamente esse exercício de olhar lá para trás, ela vai dizer que essa necessidade de controle geralmente vem de um sentimento de impotência da criança que você foi. O controle de hoje, na verdade, é uma necessidade que você tem de construir um muro ao seu redor, onde dentro desse muro, dentro do seu controle, nada de ruim aconteça. Porque talvez no passado, na sua infância, tudo era muito imprevisível. Você teve ali uma sensação de que a vida era um caos. Principalmente se você foi uma criança que não tinha voz, que não podia falar suas opiniões, que precisava se moldar ali o tempo todo ao clima, ao humor da casa. Então você sente essa necessidade inconsciente de nunca mais estar nessa posição de vulnerabilidade lá do passado. Imagina uma criança que ela nunca sabia se os pais iam cumprir as promessas que faziam no dia a dia, ou se ela ia chegar em casa e ia ter uma briga. Então, o mundo dela era esse caos. Como que ela vai agir no dia de hoje? Ela passa a querer controlar cada minuto da vida dela. Se ela marca uma reunião e alguém atrasa 15 minutos, isso já desestabiliza, ela já fica com raiva, fica nervosa, ansiosa. Se tem uma mudança de plano, então, de última hora, se do nada alguém mudou de ideia, ia fazer isso, mas agora não, vamos fazer aquilo, é uma irritação profunda. Você não tem a menor paciência com mudança de planos. E no fundo, na lógica interna sua, isso não é nem sobre a mudança de planos. É que a mudança de planos ali representa voltar para aquele caos da infância, que é o lugar que você não quer voltar. Pensa naquele momento que mesmo você estando exausta, cansada, você não consegue delegar as coisas para outra pessoa. Você acha que se outra pessoa fizer, não vai ficar tão bem feito quanto você fez. Você sempre vai acreditar que se você revisar tudo,
ver certinho se a pessoa fez ali o que tinha que fazer na sua cabeça. Pode ser que alguém reclame de alguma coisa, pode ser que tenha alguma crítica, e essa crítica vai ser para você. Não consegue desvincular que a crítica é da outra pessoa. Para evitar esse momento de caos, de crítica, de não saber o que vai acontecer caso alguma coisa saia errado, você se sobrecarrega, pega ali para você a atividade. Outra coisa comum também é ficar repassando na cabeça. Se eu tenho uma conversa importante com alguma pessoa, uma reunião, algo que eu preciso entrar em um embate ali com alguém, eu vou repassar 1000 vezes na minha cabeça. Às vezes eu vou passar a noite pensando, mas se a pessoa falar A, eu vou falar B. Se ela fala B, eu vou falar C. E fica repassando o script ali na sua cabeça. Na necessidade de controlar até o diálogo. O que a outra pessoa vai falar, o que eu vou falar, se ela falar isso, eu falo aquilo. Entende? Essa necessidade excessiva de controle. Às vezes você tenta evitar ser pega de surpresa, sabe? Às vezes quando você estava ali, na sua posição de criança, alguém ia vir reclamar de você, alguém ia vir falar alguma coisa para você e você não ia saber se defender. É normal, gente. Quando você é criança, você não sabe se defender. Por isso que precisa dos adultos para estar ali defendendo você. Mas aí você acha que isso vai se repetir no seu inconsciente. Então você se prepara excessivamente, tentando controlar até o que o outro vai falar, sendo que a gente não tem controle sobre isso. Percebe a energia que você gasta quando você tenta controlar coisas que você de fato não tem controle? Na verdade, às vezes você não tem nem a energia para controlar o que você está tentando controlar. E isso é porque você é uma pessoa ruim? Não, você só está tentando evitar uma dor de algo que aconteceu lá no passado e você não quer que se repita mais. Tem um livro que eu gosto muito, que é A Coragem de Não Agradar. E lá ele traz alguns conceitos da psicologia adleriana. Quando eu li, fez todo sentido. A gente precisa pensar a nossa vida como uma divisão de tarefas. Tentar controlar as situações e os outros é como se a gente invadisse a tarefa que não é nossa. A gente tem a nossa tarefa e as outras pessoas têm a tarefa delas. E é importante que a gente se mantenha na nossa tarefa para que a gente não se sobrecarregue, não se esgote, não adoeça. Não é garantia que você não vai adoecer, mas já é um começo, não invadir a tarefa do outro. Esse vício de querer gerenciar uma coisa que não está no seu controle. Até porque a vida, ela é muito incerta. As coisas que acontecem no nosso dia a dia é incerto. Eu costumo brincar que o caos espreita a ordem. Então, quando as coisas estão tudo em ordem, o caos fica aqui, espreitando. Uma hora ele vai entrar. Você consegue perceber que a vida nem sempre é tudo ordem. Muitas vezes é ordem por um tempo, aí vem o caos por um tempo. Às vezes é ordem e caos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa aprender que o gerenciamento do caos não está todo nas nossas mãos. A gente tem um pedacinho que a gente controla e tem um pedação que a gente não controla. Tentar ficar controlando esse pedação vai me sobrecarregar aqui e vai fazer com que eu adoeça. Então, tentar ficar controlando tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas pensam. Às vezes você sai de um ambiente e fica, o que será que pensaram de mim? Será que eu fui adequada? Será que eu falei de uma maneira correta? Aí você manda mensagem lá para sua amiga. O que você acha que fulano quis dizer com esse comentário? O que você acha que aconteceu aqui? Procurando coisa ali para se manter dentro do seu cercadinho, intocável, onde a dor não te alcança. E aí você entende que o que o outro pensou ou falou de você é tarefa dele? Você não controla? Ele pode pensar horrores de você, você não controla, é tarefa dele. Qual que é a sua tarefa? Fazer o seu ali, o que você consegue fazer de forma ok. Tem uma que é muito clássica, principalmente de mulheres, né? Quando a gente é responsável, como na maioria das vezes, pelo serviço da casa, a gente não consegue delegar. Então, se o seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos vão tentar fazer, por exemplo, lavar a louça, você vai ficar lá fiscalizando. Muitas vezes você vai tomar ali a esponja da mão dele e vai falar, deixa eu lavar, porque é melhor, que você não sabe lavar direito. E o que é lavar direito? Né? Às vezes ele precisa lavar do jeito dele e tá tudo bem, cada um tem o jeito de fazer as coisas. É só um exemplo para você entender que a gente coloca isso, na maioria das vezes, em todas as ações da nossa vida. A gente acha que a gente sempre faz melhor e que o outro deveria fazer do nosso jeito, o que não é uma verdade, cada um tem o seu jeito de fazer. E isso só vai te sobrecarregar e tirar a sua saúde mental. Aí você termina de noite cansada, estressada, irritada, brigada com seus colegas de trabalho, brigada com a sua família, porque você queria que todo mundo fizesse as coisas do jeito que você imaginou na sua cabeça. Eu idealizei que ia ser assim, eu pensei desse jeito e os personagens não agiram de acordo com o que eu pensei. Aí você vai ficar irritada, estressada, nervosa, brigar com as pessoas, porque as pessoas não agiram da forma que você achou que deveria ser a melhor forma de agir. Quem se prejudicou nisso tudo? Entendeu?
Muitas vezes a gente se cobra tanto que a coisa está 95% feita, né? Ah, eu preciso entregar um documento, eu fiz 95%. Tem 5% que eu não consegui fazer porque ou eu dependia de outra pessoa, tá fora do meu controle. Mas aí, ou você se justifica demais, tipo, olha, me desculpe, eu entreguei isso aqui só com 95% por causa disso, por causa daquilo, com coisa que não estava no seu controle. Vocês sabiam que mulheres costumam se cadastrar menos em vaga de emprego porque elas acham que elas precisam preencher todos os requisitos que a empresa coloca lá na vaga? Que muitas vezes homens olha lá para aqueles requisitos, não preenche nem a metade, mas ele tem a confiança de mandar o currículo dele e muitas vezes ele é contratado. E as mulheres ficam lá, olhando requisito por requisito. Ah, não, gente, esse aqui eu não atendo, então não vou mandar meu currículo. É a mesma coisa, né? Você quer estar 100% perfeita na sua cabeça, porque perfeição não existe. E aí você acaba se justificando demais, deixando de entregar, deixando de concorrer até vagas, porque você quer controlar tudo. Você quer que esteja tudo 100%. E não vai estar. Estou aqui para te dizer que não vai estar. Nada é 100%, gente. Às vezes a gente precisa entregar ali, fazer o melhor que a gente pode, dentro do nosso controle, dentro das nossas possibilidades naquele momento. Então, a primeira pergunta que você vai fazer aí na sua cabeça para você se libertar dessa necessidade de controle. Se eu soltar hoje o controle, o que de pior vai acontecer? Pensa, escreve lá no seu papelzinho. Ai, Camila, imaginei que vai acontecer, meu Deus, o mundo vai acabar, o apocalipse vai acontecer. Aí você pensa também, isso não é só coisa da sua cabeça? Todas as vezes que você pensou que as piores coisas iam acontecer, elas de fato aconteceram? Ou será que você pensou demais, colocou coisa demais, achou que várias coisas iam acontecer de ruim e nada daquilo aconteceu? Às vezes a gente vai lá juntar os cacos do pratinho antes do prato cair. A gente pensa demais, né? A vida na nossa cabeça, ela é bem pior do que a vida real. Na vida real, as coisas não acontecem, às vezes, do jeito que a gente imagina. Mas na nossa cabeça, uma loucura, menina, uma loucura. Então, escreve o que de pior pode acontecer e vê, tenha senso crítico para ver se isso de fato vai acontecer. E se acontecer, é responsabilidade sua ou é tarefa do outro? Ou é tarefa de outra pessoa? Ai, tudo de ruim aconteceu. Era minha responsabilidade? Eu que estava responsável por isso? Ou era tarefa de outra pessoa que ela não fez e agora ela vai ter que arcar com as consequências? Porque quando você pega a tarefa do outro para fazer, não é garantia que vai dar certo, tá? E aí, se der errado, a consequência é de quem? O problema é de quem? Entendeu? Então é muito importante saber separar a tarefa. O que é do outro, o que é meu. Se eu tô pegando do outro para fazer e der ruim, der muito errado, eu vou conseguir arcar com essa consequência? Eu quero arcar com essa consequência? Eu tô disposta a me sobrecarregar aqui com a tarefa do outro? Tô disposta? Eu tenho tempo na minha vida? Ou eu tenho mais o que fazer da minha vida? Eu vou cuidar de mim, eu vou pensar em mim, pensar na minha vida, na minha carreira, o que eu quero. Vou ficar controlando o outro? Eu não posso usar esse tempo para mim, para minha vida? Então começa a focar no que é real. Começa a focar em você, na sua vida, naquilo que você quer para o seu futuro. Quem você quer se tornar? Quem você quer ser? As coisas que você está fazendo hoje está contribuindo para isso? Está te deixando mais perto? Está te deixando mais longe? Pegar a tarefinha do outro para fazer está te deixando mais perto? Está te deixando mais longe? Tudo isso para você refletir aí. Se você se sentir confortável, coloca aqui nos comentários o que você está controlando que você pode soltar, né? O que de pior vai acontecer se você soltar esse controle? Se você conhece uma pessoa, uma amiga, um conhecido que tá com essa característica de querer controlar tudo, manda esse vídeo para ele. Quem sabe ele não tá precisando de uma folga, soltar o controle, ficar um pouquinho mais folgado. E aí só lembra, toda vez que você tentar ficar controlando as coisas, você não é mais aquela menina de 5 anos que a vida era tão imprevisível que precisou criar esses mecanismos para se defender. Agora você é adulta, você tem controle da sua vida e você pode cuidar de você ao invés de se preocupar tanto com as tarefas dos outros.